pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo. A primeira deu algum probleminha no áudio, mas eu não podia deixar de compartilhar com vocês o segundo capítulo do livro que a gente está estudando no nosso clube do livro, Become Mom Strongs, né? Se tornando mães fortes. E esse que tem sido um livro que tem tocado muito meu coração. Já li ele, tô relendo para poder compartilhar com vocês aqui as resenhas dos capítulos. E eu espero que esteja sendo uma bênção na sua vida, que esteja fazendo diferença aí. E eu tô aqui com a minha colinha porque eu não quero perder nada do que eu li para poder compartilhar com você. Se você tem alguma mensagem para me enviar, contar como é que tá sendo a sua trajetória, manda um e-mail para mim no clubedasmãesfortes@gmail.com. E aí a gente pode conversar por lá também. Quero também te agradecer porque você tem escrito aqui nos comentários, deixando o que você tem achado do vídeo, o que o conteúdo tocou no seu coração, o que você se propõe a fazer, como que isso te impacta. Obrigado por você deixar seu comentário, é muito importante pra mim e é pra gente ter essa troca e pra eu entender como é que tá funcionando e você tá recebendo essa mensagem. Mas hoje, o capítulo 2 tem como título História em Elaboração. E eu quero começar a contar pra você. A autora, né, a Heidi, ela começa contando da época quando ela era mãe, homeschooler, quando os filhos dela estavam na idade escolar e ela fazia homeschool com os filhos dela. E ela aceitou esse chamado de fazer homeschool e foi muito bom para a vida dela. Se você me acompanha lá no Instagram há mais tempo, né, você lembra da época que eu também desenvolvia o homeschool aqui em casa. Era uma bênção, eu me sinto muito chamada a fazer isso. No contexto atual que a gente está vivendo hoje, por diversas razões eu não consigo fazer, mas algo que aprendi aqui, com a professora do Samuel inclusive, ela me disse assim: Vivi, você não precisa, nada é definitivo nessa vida. E não é porque você não tá conseguindo fazer agora que você nunca mais vai fazer homeschool com seus filhos. E aquilo tocou tanto no meu coração que eu falei, é verdade, ela tem razão. E, nossa, é muito especial pra mim isso. Saber que, né, no momento em que Deus, se Ele quiser que eu retome esse passo, seria muito bom. Mas aqui, o assunto não é homeschool, mas eu tava aqui lembrando aqui da minha jornada. E como que era bom. E inclusive as crianças depois foram pra escola num contexto em que eu me senti muito em paz, porque a escola que eles estavam é uma escola que ia simplesmente continuar meu trabalho com homeschool. É mão na terra, é mexer, é estudar sobre a Bíblia. A primeira coisa que eles fazem quando chegam na sala de aula é estudar sobre a Bíblia, ouvir sobre Jesus, decorar verso bíblico. Enfim, tudo isso tão importante e que é o principal na nossa jornada materna, né? E é muito legal quando a escola tem esse mesmo pensamento. E aí, eu tava lembrando disso. E vocês vão entender por quê. Ela começou a fazer homeschool e ela tinha uma amiga, ela foi visitar essa amiga que fazia homeschool. As famílias homeschoolers, elas se encontram com uma certa frequência, muitas vezes fazem parte de comunidades, né? E nesse caso ela foi se encontrar com essa amiga e ela chegou na casa dela e ela é aquela mãe homeschooler Pinterest, sabe? Que é tudo perfeito, assim, tudo lindo, tudo aesthetic, como costumam falar por aí. Tudo muito bem planejado, colorido e tal, e arrumado, e aqueles quadros, nananã. Gente, eu sei que ela conta que ela se sentiu super mal porque ela era super minimalista, ela fazia o que dava, ela não era uma pessoa muito artística, então tipo assim, ela entregava aquilo que ela podia e ela se sentiu super mal porque ela ficou se cobrando por não oferecer isso pros filhos dela. Até que ela, conversando com o marido dela, parou pra pensar assim, peraí, o que é mais importante no seu papel como mãe homeschooler? É você ter tudo bem lindo, é claro que isso faz diferença, né? Mas será que isso é o mais importante ou é o conteúdo? E muito mais, que conteúdo? É inculcar na cabeça do seu filho a palavra de Deus, ensinar ele de dia, de noite, que ele tenha essa palavra de Deus ao levantar e ao deitar, né? Isso é o mais importante, né? E ela falou assim, realmente, esse é o mais importante. E quando a gente entende isso,
a gente consegue transmitir para os nossos filhos que eles também possam entender quais são os propósitos de Deus na vida deles. E que o propósito de Deus na vida deles é único para cada pessoa. E Deus tem um propósito na vida dos nossos filhos. E a autora até coloca, faz o exemplo com a história de Esther, né? Esther foi colocada lá como esposa do rei Assuero numa circunstância completamente desfavorável a ela. E depois, se você puder estudar a fundo como era a cultura naquela época, como funcionava a escolha das esposas, não era daquela maneira romântica que a gente vê nos filmes. Se ela tinha que se deitar com o rei, se o rei gostasse dela, ele ia ficar com ela. Se não gostasse, ela ia pro harém e ia ficar lá, e aí nunca mais ia ter a chance de constituir uma família. Então, assim, é muito mais profundo. Depois, se você tiver um tempo, estuda um pouquinho sobre esse processo. Então não foi fácil para Esther passar por tudo aquilo ali. E aí ela foi escolhida. E no final, você vai pro meio do livro de Esther, você vai entendendo que o povo de Israel começa a sofrer aquela perseguição ali. E Mordecai fala para Esther: você já pensou se foi para isso que você foi colocada como rainha? Porque você não tá num lugar confortável. Ela se acomodou no fim, né? É muito fácil você estar ali num contexto que te favorece, mas não era 100% o lugar dela ali. E ali Mordecai fala pra ela: será que não é pra isso que você tá aí? Não é pra você ficar no seu conforto, é pra você interceder pelo seu povo, e Deus te colocou aí pra você exercer o seu propósito. E é isso que a gente tem que fazer pela vida dos nossos filhos, né? E Esther só tomou essa iniciativa porque com certeza ela foi ensinada desde o princípio a entender que Deus era o norteador da vida dela, que se a vida, se ela não colocasse em prática a vida da maneira como viver a vontade de Deus para a vida dela, de nada adiantaria. Não, qual o propósito da vida, né? E ela foi ensinada assim. Então isso também nos alerta e nos faz lembrar qual é a importância e o papel que tem que desempenhar na nossa vida também, impactando a vida dos nossos filhos, né? Nós estamos criando os filhos para eles estarem prontos para fazerem escolhas sábias ao lado de Cristo. E é tanto bombardeio na nossa sociedade hoje, desconfigurando a família, desconfigurando quem nós somos, a imagem de Deus. O inimigo de Deus, ele quer desconfigurar a imagem de Deus. E se você for lá ler em Gênesis 2, você vai ver qual que é a descrição da humanidade. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Inclusive, quando o homem e a mulher estão juntos, eles conseguem transmitir puramente, claramente, né, o reflexo de Deus na vida deles. Transmitir quem é Deus. Então, assim, o inimigo, ele tenta desconfigurar todo esse contexto, inclusive familiar, o propósito de Deus para a humanidade. E ele não está de brincadeira. Aqui ela ressalta João 10:10, que o inimigo de Deus veio para matar, roubar, destruir, e por isso que se torna a nossa missão ainda mais importante. Relembrar do capítulo 1, ter convicção de que o nosso chamado é estar aos pés de Deus e mostrar isso para os nossos filhos, influenciá-los, e então eles vão ter forças para passar por essas situações, tomar as decisões certas. Eles vão estar prontos, porque essa é a nossa missão, é a mais importante, é preparar a nova geração que está para vir, para que eles estejam prontos para tomar essas decisões. E a gente precisa estar sempre alerta, sempre alerta. O inimigo de Deus é como um leão que está aí, olha, rondando para saber onde ele pode atacar e que horas ele ataca, e ele é feroz, ele é cruel. Mas se a gente entender que se a gente estiver firmes com Deus, né, ajoelhadas aos pés de Deus, nós não temos como ser derrubadas. E a nossa influência sobre os nossos filhos será ainda muito maior. A autora coloca aqui um texto interessante, Sofonias 3:17. Eu nunca tinha olhado esse texto com essa atenção, né? E o verso diz assim, eu vou ler para vocês aqui. O Senhor teu Deus, o Todo-Poderoso, está no meio de ti. Ele te salvará. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. E ela coloca aqui que esse verso é um consolo. E eu nunca tinha parado para pensar, realmente, ele é um consolo em saber que Deus está disposto a fazer de tudo por mim e por você, e que nós podemos confiar nele nessa batalha entre o bem e o mal. Que nossos filhos também possam ter essa certeza em Deus,
que eles também possam confiar em Deus. E aí ela prepara um textinho aqui, que é uma mensagem bem bonita, que eu não quero perder, eu vou ler aqui. Para a mãe que se sente abandonada, Deus diz, eu estou com você. Ela fez isso com base no texto de Sofonias 3,17. Para a mãe que sente a dura batalha, ele diz, eu sou seu salvador. Para a mãe que questiona se ela é suficiente para os seus filhos, ele diz, eu me deleito em você. Então você é suficiente. Para a mãe, em mim você é suficiente. Para a mãe que tem medo, ele diz, incline-se a mim, eu vou te acalmar com o meu amor. E para a mãe que não ouve afirmações em seu coração, ele diz, eu me alegro em você. Não importa o que nós temos passado, ele vai nos suster. E todos os dias que as nossas lágrimas caírem, rolarem, lembre-se de duas palavras gentis que Deus tem para nós. Você é amada. Ele nos ama mesmo quando a gente deixa os nossos temperamentos aflorarem, quando a gente faz coisas que a gente não queria. E aí eu lembro de Paulo, né, que fala, aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero, isso eu faço. E como que é uma luta para nós. Mas Deus, ele entende nosso coração, e se a gente se colocar em lugar de arrependimento e mudança, buscar a mudança, ele vai fazer por nós. Mãe, o inimigo, ele quer que você acredite nas mentiras que ele conta. Porém, dias ruins não fazem de você uma mãe ruim. E essa frase me tocou muito. Porque nós temos dias ruins, muitos dias ruins. E temos dias bons também. Mas não pense que os dias ruins te faz uma mãe ruim. Deus nos vê. E se Deus é por nós, quem será contra nós, não é mesmo? Paulo diz isso, e ele diz que nessa guerra, essa guerra não é contra carne, é contra potestades, é uma guerra espiritual. E tudo nessa vida é espiritual. E eu vou relembrar uma frase que eu falei no último vídeo. Coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não tem como a gente secularizar algo que é espiritual. A gente entender que aquilo ali tem por trás, entendeu? A gente precisa olhar com um olhar espiritual e a gente precisa transmitir isso para os nossos filhos também, que eles entendam a intencionalidade nas ações, de tudo que eles fizerem. Ah, eu vou brincar com a brincadeira. Poxa, mas tem brincadeiras às vezes, eu falo aqui em casa, tem brincadeiras às vezes que eles querem brincar que eu falo assim, opa, peraí, se Jesus estivesse aqui brincando com vocês, compartilhando desse momento junto com a gente, você acha que ele ia brincar disso? Isso vale pra gente. Será que se eu estivesse assistindo alguma coisa, será que eu estivesse fazendo alguma coisa, será que Jesus ia gostar de estar comigo assistindo e vendo, ou passando tempo, ou fazendo tal atividade, ou conversando sobre determinado assunto comigo? Então tudo na nossa vida é espiritual, e se a gente entender isso e agir com mais intencionalidade, a gente vai ver maravilhas acontecendo na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Ore para que Deus proteja você das mentiras do inimigo. Ore para que Deus te ajude a preparar seus filhos para as batalhas dessa vida e para que eles consigam fazer escolhas sábias. Ore também para que você consiga, através do Espírito Santo, lançar flechas certeiras no coração dos seus filhos com intencionalidade. E que essa flecha da mensagem que você transmitir para o seu filho transmita única e exclusivamente o amor de Deus e a bondade. E eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar. Espero que esse conteúdo tenha sido importante e tocado no teu coração, assim como tocou no meu, e que a gente continue essa caminhada juntas, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.